A Renault está voltando a um segmento que faz tempo que ela não atua. Carros mais caros, olhando bastante até para um segmento premium. E tudo começa com o Koleos, um SUV híbrido pleno, que ainda não tem preço, mas eu vou mostrar para vocês os detalhes desse carro que tem esse estilo diferente. E por incrível que pareça, tem um toque lá na Coreia do Sul. Bom, o Koleos ele é um carro da parceria entre a Renault e a Geely. Ele é produzido lá na Coreia do Sul, vem para o Brasil. O detalhe é que a plataforma dele é a CMA, ou seja, é a plataforma que aqui no Brasil a gente conhece bastante da Volvo, mas é usado por Lynk & Co, Polestar, diversas marcas do grupo Geely, que agora aplicou nesse carro. E o Koleos, na verdade, ele é até um primo de um Geely chamado Mondiaro. Sim, nome que aqui no Brasil com certeza não ia funcionar, mas é um carro com um design próprio, né? A Renault diz que nada da parte externa, parte de chapas, não tem nada a ver com o carro da Geely. E a gente vê justamente, primeiro, por essa cor. Essa cor vai estar disponível à venda no Brasil, lógico. E esse carro, na verdade, ele tem uma assinatura da Alpine estética, né? Aquele body kit, né? Não tem nada de mecânica da Alpine, mas o visual, esse toque esportivo. Então o que a gente vê? Os faróis são bem bonitos, todos em LED, com essa luz diurna em duas partes, em cima e embaixo, dividido em 3 pontos. A grade aqui no meio vai ser sempre na cor do carro, ou seja, aqui esse cinza fosco, com esse detalhezinho azul, que é o que identifica bastante a Alpine. Esse para-choque com o detalhe em preto brilhante, a grade colmeia embaixo, um aspecto bem esportivo. E até o capô bem vincado, dá essa sensação que mistura coisa de SUV, a sensação de robustez, com a parte de esportividade. Aqui na lateral, roda de 20 polegadas, pneu 245/45, um perfil bom aí, para uma proposta de uso urbano, não é um perfil muito baixo. E é uma roda bonita, com um detalhezinho, o diamantado escurecido, então ficou um carro. Aqui que identifica o Esprit Alpine, né, em francês. Capa do retrovisor cromado, os detalhes não tem cromado, né, tudo em preto brilhante, até assim aqui no rack. As duas portas, né, tem um vinco aqui para dar essa diferenciação. E é curioso, por exemplo, até aqui na maçaneta tem o que seria o logo da Renault, né, esse novo estilo. Ele se trancou porque até a chave está aqui no meu bolso, então já viu que ele tem chave presencial. Aqui é portinhola de porta de combustível, porque ele é um híbrido pleno, não é um híbrido plug-in. E aqui na traseira as lanternas todas em LED, com o filete atravessando de um lado para o outro. Essa aqui eu acho que é a peça que veio praticamente a mesma do carro da Geely, é a lanterna, mas só se você procurar bastante. E a identificação, o logo da Renault e o Koleos aqui atrás. Então, é um carro bonito, de boas dimensões, já é um SUV médio, já é um porte bem interessante, comprimento entre eixos. E mais uma vez, a plataforma que a gente conhece de carros de marcas premium, como a Volvo. Então, a própria Renault está apostando muito nessa coisa de um carro premium. Há muitos anos a Renault não aposta nesse segmento, né? Aí, na época de anos 90, depois que veio a época Dacia, eles ficaram bem afastados dessa parte. Mas é um carro que por fora impacta bastante. É um carro bonito, principalmente nessa cor. Agora, toma cuidado, que essa cor aqui exige alguns cuidados bem específicos. Um dos destaques desse novo carro da Renault é o conjunto híbrido pleno. O que é o híbrido pleno? É aquele híbrido que você não precisa de uma recarga por tomada, você não precisa pôr o carro para carregar. É um sistema que a gente conhece muito e o brasileiro gostou bastante, por exemplo, na época da Toyota. E as marcas começam a perceber que é o sistema que é mais fácil, né? Você não precisa de pôr um carregador na sua casa, você só depende basicamente de gasolina. Aqui no Koleos eu tenho um motor 1.5 turbo com uma transmissão DHT com 2 motores elétricos. Os motores elétricos são mais potentes e com mais torque do que o motor a combustão, por quê? Porque a prioridade são eles. A bateria não é muito grande, cerca aí de 1.6 kWh, instalada no túnel central, então não é uma bateria que vai dar aquela autonomia elétrica de muitos quilômetros, não. Ele vai rodar, principalmente na cidade, muito no modo elétrico, né, segundo a Renault, e ao mesmo tempo o motor a combustão vai estar ali para velocidades mais altas na estrada, por exemplo, e também para gerar energia para alimentar essas baterias. Então, é um conjunto aí que é mais para eficiência energética. Tem uma boa potência combinada, tem um bom torque, principalmente do motor elétrico, mas não é um híbrido plug-in. É uma opção interessante para o mercado brasileiro. Eu acho que a Renault até acertou sobre isso, a decisão de ter um híbrido plug-in no mercado brasileiro. Bom, vamos falar um pouquinho de porta-malas, já que é um carro com uma proposta familiar. Abertura elétrica, obviamente, aí tá pela faixa de preço, o segmento que esse carro está entrando, é algo necessário. O porta-malas ele tem uma boa capacidade, mas dá para ver que ele é mais profundo, né?
ele é mais comprido do que alto, apesar de você poder pôr objetos mais altos aqui sem problema nenhum. E bastante aqui, ó, ocupado por esse segundo piso, e aqui embaixo fica step, ficam algumas coisas, ferramental, e você tem esse porta-objetos aqui para você colocar algumas coisas, e aqui você deixa para um piso mais curto, né? Então não é um porta-malas, é um porta-malas grande, mas aí cuidado com o que você vai levar. Aqui fica a parte do sistema de som e ali ainda fica uma abertura para você colocar algumas coisas, uma sacola, uma coisa que você não queira que fique rolando de um lado para o outro. O porta-malas é bom, né? Mas na verdade o que a Renault fala é que o foco principal desse carro está lá no banco traseiro e eu vou mostrar para vocês isso agora. Bom, realmente o espaço interno do Coleus é um verdadeiro destaque, né? Principalmente aqui no banco traseiro, dá para ver. Eu tenho 1,65 m, não sou alto, mas pense aí uma pessoa de 1,80 m, então tem muito espaço aqui para a perna. É um carro com banco grande, né? Não é aqueles carros que tem bastante espaço aqui, mas o banco é curto, ó, dá para ver. Ele apoia bem minha perna, é um carro bem confortável de banco, a altura nem se fala, também vai muito bem. E é interessante porque eu tenho um piso quase plano aqui, ou seja, vai ajudar a colocar mais ocupantes. E até na própria largura do carro ele vai muito bem. Dá para colocar, os dois adultos aqui vão bem confortáveis. Se você precisar colocar um terceiro não vai muito apertado, vai ok ainda. Mas lógico que o principal aspecto do lugar central é você ter o apoio de braço. Aqui curiosamente as costuras com as cores da França, aqui no apoio de braço e até no apoio de braço frontal ali com 2 porta-copos. Mas se você precisar colocar alguém aqui, vai confortável, mas não tão confortável quanto os outros, até porque essa parte do banco é um pouquinho mais dura. Também é legal porque eu tenho aqui 2 saídas de ar, um ar-condicionado é 3 zonas, ou seja, eu tenho as 2 zonas lá da frente e mais uma individual. Aqui atrás o carro está desligado agora, mas aqui é todo o comando digital, 2 portas USB do tipo C, para recarga de smartphones. E o interessante é, eu falo bastante aqui da porta dianteira ser de um jeito, a porta traseira ser de outro, aqui não. Eu tenho o mesmo acabamento, soft touch aqui em cima, um detalhezinho e um material diferente aqui no meio, o suede aqui e também o couro com a costura branca e azul que dá Alpine. Então até aqui atrás o acabamento é bem legal, é um carro bem cuidado nesse aspecto. Até o forro de teto tem um aspecto bem diferente, né? Não é todo preto, é um tecido de boa qualidade, bem interessante. É um carro muito bem acabado aí para até olhar alguns clientes de segmento premium olharem para esse carro. O interessante é que a Renault ainda reforçou que o próprio encosto aqui do banco, ó, eu posso regular. Eu posso deixar ele um pouquinho mais deitado ou um pouquinho mais em pé. Então é um carro muito confortável para quem vai aqui atrás. É um carro bem espaçoso e muito confortável. Bom, já aqui na frente é um carro também, como sempre, né? Temos 3 telas, 12.3 polegadas cada uma. Por que 3 telas? Eu tenho aqui a do painel de instrumentos, né? Para o motorista, tem uma boa resolução, muita informação, é um carro que tem muita coisa, diversas configurações. Não é a mesma tela, por exemplo, do Boreal, já tem uma outra linguagem, mas tem aqui muita função, é bem interessante. Aqui do lado, a central, também é uma tela de 12.3 polegadas. Ela não é uma central Google, como a gente encontra no Boreal, mas é uma central com uma identidade da Renault, né? Não é uma coisa muito genérica. Apple CarPlay, Android Auto sem fio, tudo bem, tudo mais. E aqui na lateral eu já tenho uma terceira tela, que por exemplo, eu como motorista não consigo ver, mas provavelmente vocês estão vendo. É uma terceira tela que com o carro em movimento ela não tem vídeos, por exemplo, mas na verdade você consegue, por exemplo, controlar navegação, consegue controlar algumas coisas sem interferir na tela central. E aí quando o carro estiver parado você consegue reproduzir vídeos, outras coisas. Mais uma vez, ela não é uma base Google, é uma outra base. O carro tem sistema de som assinado pela Bose, então aqui tem os tweeters, tem o subwoofer, tem diversas coisas. Mais uma vez esse acabamento das colunas acompanha o teto, é bem charmoso, é um desenho bem bonito, não é simplesmente preto, ficou algo bem legal. E ainda na parte de acabamento eu tenho esse suede aqui na parte central do painel com a costurinha em azul. E aqui embaixo os comandos do ar-condicionado físicos, né? Não é, eu posso, lógico, vir aqui controlar pela tela, mas se eu não quiser, eu posso simplesmente controlar por aqui a questão de temperatura. São um ar-condicionado de 2 zonas aqui na frente, carregador de indução para smartphone, aqui um pequeno porta-objeto que liga e desliga o carro, e seletor de modos de condução, né? Que tem aqui essa variação, ó, Eco, Comfort, Sport
inteligência artificial, né? Na verdade é como se fosse o que o carro vai se ajustando sozinho, a gente tem isso até no Boreal. E o modo Snow, que na verdade para piso escorregadio, algumas coisas que ele atua melhor na distribuição de força do carro, apesar de ser um carro só de tração dianteira. Então isso aqui, tudo quando você muda faz até um barulhinho. Aqui o console central, seletor de marcha, freio de estacionamento, 2 porta-copos e um porta-objeto aqui. E também, mais uma vez, aqui no apoio central, nas cores da França. O volante também ajuste de profundidade e altura, pacoteadas bem completo, tem alerta de colisão, piloto tomar adaptativo, alerta de ponto cego. É um pacoteadas bem completo, não fica devendo nada. E para finalizar o acabamento, né? Um carro com acabamento soft touch aqui em cima do painel, que acompanha para a porta. Aqui nas portas eu tenho até um LEDzinho que muda de cor nesse material diferente, memória dos bancos. O banco tem ventilação e aquecimento, além dos ajustes elétricos. E na porta ainda suede e os detalhes aqui com a costura, sem muita coisa, né? Você, para ligar o farol é tradicional, regular retrovisor tradicional, não tem aquela coisa de ser tudo na tela. Então é um carro moderno, mas ainda com um pé bem tradicionalista para quem não quer ficar se entendendo com tela gigante que gira, retrovisor na tela, isso não funciona. Então, nesse carro aqui, você tem um bom consumo, um bom acabamento, sem sair muito do tradicional. Bom, esse vídeo não tem impressões ao dirigir, não, meus amigos. Esse vídeo hoje é para mostrar para vocês o carro, alguns detalhes. As impressões vão ficar lá para abril, quando a Renault liberar a gente falar sobre isso, e eu acho que a gente vai poder trazer até um pouco mais sobre desempenho, consumo, alguns detalhes mais sobre como esse carro anda. Vamos deixar guardado para abril. Outra coisa que fica para abril é o preço desse carro. Mas bom, vamos pensar, o Boreal topo de linha, 215 mil reais, esse carro vem importado, maior, mais refinado. Eu tô chutando aí pelo menos 250, o que é ainda competitivo diante desses carros, desse segmento, desse porte, principalmente diante das marcas chinesas com seus plugins, e aqui com o diferencial de ser um híbrido de uma marca já conhecida, e principalmente por causa dessa cor aqui que ficou bem legal. Então, isso vai ficar para outro vídeo. O vídeo de hoje foi mais para mostrar para vocês os detalhes do novo Renault Koleos, que vem numa faixa que a Renault não estava atuando. Isso vai dar certo? Talvez.